Graças a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, para dar continuidade ao nosso estudo do livro de Colossenses. E hoje, não sendo possível, eu já venho falando com a igreja, os últimos novembro e dezembro são meses que se apresentaram bastante complicados aí para nós, né? E hoje também não posso estar presente no culto da igreja, por isso nós vamos ter somente a transmissão via canal, dessa ministração, dando continuidade ao nossa saga de estudos das epístolas, e dando continuidade à epístola de Colossenses. Hoje nós vamos falar no capítulo 2, entender e compreender um pouco sobre o propósito desse capítulo. Então, aproveite esse tempo, de estudo, de enriquecimento, fantástico, maravilhoso, tão atual, quanto qualquer jornal do dia de hoje, o assunto tratado aqui pelo apóstolo Paulo aos irmãos em Colosso. Antes de iniciarmos o nosso tempo aqui, vamos orar rapidamente para nós darmos sequência ao nosso estudo aqui, amém? Deus, nós te agradecemos por esse dia, por esta oportunidade, pois sempre será um privilégio, Senhor, aprender um pouco mais da tua palavra, ser edificado por esta e crescer, Senhor, fundamentado nesta obra maravilhosa que o Senhor tem consolidado em nossas vidas. Eu te agradeço e consagro ao Senhor este tempo de comunhão com a tua igreja, Senhor, através dessa ferramenta que o Senhor nos possibilita conectarmos mesmo à distância. E assim, Deus, nós consagramos esse tempo a ti e louvamos o Senhor pela tua graça e misericórdia e que o teu Espírito continue a nos guiar e nos ensinar naquilo que precisamos, Senhor, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim, eu oro e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos iniciar lá no capítulo 2, a nossa continuidade do livro de Colossenses, e os 3 primeiros versículos desse capítulo é uma ressalva do que ele falou no capítulo 1 anteriormente. Amados, me perdoe pela qualidade também da imagem, que é, eu estou sem a webcam de costume que eu utilizo aqui para ocasiões como essa, então não está com uma qualidade tão boa assim, mas eu acredito que vai ser, que vai atender, né? Mas me perdoem aí, o áudio tá bom, mas a imagem não tá muito bonita. Também aquele que ministra também não ajuda muito, né? Com o rosto aqui, mas eu peço a compreensão dos irmãos para que não dê muito crédito a isso, amém? Então, Paulo, voltando aqui no capítulo 2 de Colossenses, ele tem os 3 primeiros versículos, que é um respaldo, sabe, um restício, respaldo não, um restício daquilo que ele fala no capítulo 1 muito, enaltecendo Cristo, elevando Cristo como centro de todas as coisas, não diferente disso, o capítulo 2 ainda, ele vai tratar de um assunto, e Cristo é o eixo desse assunto, mas é um assunto extremamente atual, extremamente daquilo que nós estamos vendo e observando, e que se você não tiver realmente a sensibilidade e o discernimento que o Espírito Santo nos dá, você não percebe isto. Mas você vai ver que isto é uma das ferramentas na qual Paulo se preocupava com os irmãos em Colosso e escreve com esta preocupação e esse receio, e é por isso que está registrado aqui. Então vamos iniciar nossa leitura no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Paulo diz assim: Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não viram o meu rosto em carne. 2. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento do ministério de Deus, Cristo. Percebe que Cristo continua sendo o centro. Olha o versículo 3. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Presta atenção porque nós vimos no capítulo 1 que Paulo apresenta Cristo de uma forma única em todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar uma apresentação acerca de Cristo como a que Paulo faz no capítulo 1 de Colossenses, dizendo que ele é a matéria-prima de tudo que existe, que por causa dele Deus fez todas as coisas. Você vê Cristo em Apocalipse sendo honrado, você vê ali ele sendo coroado, glorificado, mas a apresentação que Paulo faz em Colossenses capítulo 1 é única. E não somente isso, ele já inicia o capítulo 2 dizendo o seguinte: olha, em Cristo estão escondidos todos os tesouros, tanto da sabedoria como da ciência. O mais profundo que existe de sabedoria e ciência está em Cristo. Então, Paulo não se distancia
do eixo dessa carta, que é Cristo na sua plenitude, na sua grandiosidade. E agora ele vai tratar de um assunto que lhe preocupa muito, mostrando a importância que isso, que se cometemos esse erro, significa que nós estamos nos afastando de Cristo. Esse é o ponto. Olha o versículo 4. Então vamos iniciar. Ele diz assim: e digo isto, por que eu estou falando que Cristo, neles estão escondidos toda a sabedoria e ciência que existe? Ele vai falar o porquê. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Bom, é fundamental que o estudo bíblico seja feito com tempo, paciência e muito discernimento. Meditar na palavra é fundamental. A palavra persuasão é uma palavra que eu sei que você sabe o que significa, o que representa esta palavra, mas meditar nas Escrituras é entender que Paulo, utilizando essa expressão, inspirado pelo Espírito Santo, ele quer dizer muito mais que as pessoas estão tentando convencer os outros. A persuasão é algo muito sensível e sutil que, em inúmeras ocasiões, nós não conseguimos enxergar. O que a serpente fez com Eva foi uma persuasão, e entenda-se que persuasão é você não perceber que você está mudando de posição, mudando de entendimento, mudando de opinião, mudando de fé, e você nem percebe. Persuasão. Quando algo está estridente, claro, e quer combater a sua fé, isso não é persuasão, né? É um conflito ali de ideias sendo apresentada para um embate. A persuasão você não percebe, você não vê, você não sente. Para você está tudo normal como sempre foi, e não, você já mudou, você já é outra pessoa. Então ele fala: por que eu estou falando sobre a importância de você buscar em Cristo toda a ciência e sabedoria? Porque ele diz aqui: as pessoas vão ser enganadas de forma persuasiva. As pessoas vão ser, o povo de Deus vai sendo destruído e enganado por falta de conhecimento, e essa falta de conhecimento se apresenta de duas formas: pela ignorância, de nunca ter ouvido falar, ou pela apresentação errada da verdade, a distorção, o engano, quando a verdade ela é distorcida e persuade o povo de Deus, o homem e a mulher de Deus, a andar pelo caminho errado acreditando que é Cristo. Então ele está dizendo que, olha, em Cristo está escondido todos os tesouros e sabedorias da ciência. Está nele. Então por que eu te escrevo isso? Porque você não pode ser enganada, porque o engano vem por palavras persuasivas, palavras extremamente sensíveis e difícil de ser detectado como engano, como alguma coisa errada. Vem vestido com concordância, muitas vezes, vem vestido com sentido, vem sentido com coerência, vem sentido com as emoções que estão dentro do teu coração, alinhadas a essas emoções. Vem, queridos, o ensino de persuasão, ele vem de uma forma que faz você mudar de opinião. E lembre-se que Colossenses tem como objetivo falar para a igreja: não mude a sua posição, não mude a sua crença. E ele está dando as estratégias que o inimigo utiliza para nos tirar daquilo que não vai mudar. Olha isto, agora o capítulo 5. Porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, né, Paulo não estava lá presente essa igreja, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Versículo anterior, cuidado para você não ser persuadido. Sem perceber, você mudar a sua fé e aquilo que você acredita sobre Cristo. No versículo seguinte, ele fala assim: olha, Por que eu estou escrevendo isso para vocês? Porque vocês são um exemplo de firmeza na fé em Cristo. Percebe que esse é o eixo do capítulo 2. Vocês são firmes, mas não se engane. O inimigo ele tem uma capacidade de persuadir forte, significativa. Se você ignorar, você nem vai perceber que com o tempo você vai mudar a sua crença, com o tempo você vai mudar a sua posição sobre quem é Cristo. 6. Agora começa. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, raiz, e edificados, alicerce, nele, e confirmados, ou seja, com toda a firmeza, na fé,
assim como fostes ensinado, crescendo em ação de graças. Percebe que o versículo 6 ele deixa de forma explícita a preocupação. Ele enaltece no versículo 5, olha, vocês são conhecidos por ter uma firmeza de fé em Cristo maravilhosa. Mas no versículo 4 ele fala, cuidado com a persuasão. Já no versículo 6 ele fala assim, vamos entender o seguinte, vocês já receberam Cristo? Ok. Então continue andando nele. Continuar andando em Cristo significa não se mover. Por isso ele fala, enraizados, edificados, firmados na fé em Cristo. Se Paulo está inspirado pelo Espírito Santo repetidamente falando para uma igreja que já é uma igreja que não se convence de qualquer papagaiada que ensinam ela, por que essa preocupação? É uma igreja, como Paulo afirma aqui, cremos que ele não está mentindo, que ele está obviamente falando a verdade e que não é demagogia, é uma igreja que tem por característica uma firmeza em Cristo. E o que mais preocupa Paulo é eles saírem desta firmeza. Então, você puxar a orelha de alguém que comete um erro, ok. Agora, puxar a orelha de alguém que é um exemplo naquilo, já demonstra a preocupação de Paulo. Mas, Paulo, por que você está falando isso para mim? Nós somos a igreja de Colosso, a igreja que não muda nada, pode passar 50 anos, 100 anos, a gente continua do mesmo jeito, firme nas Escrituras, firmes em Cristo. Por que você está preocupado com isso? Porque talvez Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, já tenha sido avisado do que aconteceria. E Paulo está dizendo: não ache que porque vocês hoje têm essa característica, se vocês não vigiarem, isso não vai mudar. A mudança vem de uma forma persuasiva, sem perceber. Vocês daqui a pouco não serão mais assim. Daqui a pouco vocês vão estar abrindo concessões. Daqui a pouco vocês não vão estar mais edificados em Cristo. Daqui a pouco o alvo e o objetivo são as pessoas. E vocês vão observar que o texto trata-se disso. Aqui vai uma um protesto, vamos chamar assim, contra todas as nossas igrejas. Eu desafio você a ir para qualquer igreja, das nossas igrejas no Brasil e no mundo, e você vê que o culto não é para Cristo. Ah, não, a maioria dos cultos que eu vou é para Cristo. Calma, não porque você acha. Cuidado, porque é muito a persuasão desta mudança vem ocorrendo há muito tempo. Você escuta louvores que fala sobre o que nós vamos alcançar e conquistar, o que nós somos em Cristo, o que Cristo fez na minha vida, o que Cristo faz na minha vida, o que eu quero buscar, eu quero a tua glória, eu quero isso. Não são louvores aonde você só agradece a Deus e engrandece a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Isso daí está extinto quase. Então você já começa nos louvores. Eu nem estou falando dos louvores hereges, né? Não estou falando daquelas músicas que não são louvores. Eu estou falando de louvores que, de forma muito sutil, fala de Cristo, fala do sacrifício, fala da cruz, mas o eixo do louvor é falar o que a tua glória fez comigo. Entende? Falar o que. O louvor já, com uma persuasão muito sutil, você vai ver no texto, eles já não são de adoração a Cristo. Vamos olhar para Apocalipse? Vamos olhar para Apocalipse. Quando você vê o que é entoado, quais são os cânticos que são entoados no céu, eles são chatos para o homem. Santo, 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 santo. Bom, vamos pegar esse louvor por uma hora. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é aquele que venceu, morreu e ressuscitou. Santo, santo. Por uma hora vamos entoar esse cântico. Você vai gostar? Fica aí ao critério, a tua resposta e a tua consciência. Mas aonde este louvor está falando sobre a relação de Deus com os homens? Aonde nesse louvor está falando da relação de Deus e da vitória dele, particularmente na vida de um, conquista, bênção? Nenhum. Se ele é o centro, isso é o suficiente. Santo, santo, santo é o Senhor. Pegue os louvores de Apocalipse. Os louvores de Apocalipse, o homem nem aparece. Ah, porque eu era perdido e o Senhor me encontrou e me salvou. Porque o Senhor é maravilhoso. Não existe isso. Não existe isso. Por isso, na maioria dos nossos cultos, os louvores que nós entoamos, inclusive na nossa igreja, o homem aparece no meio dos louvores.
E ele está dizendo, cuidado, porque você olha para o louvor e fala assim, nossa, que louvor bonito, falando sobre Deus, falando sobre Cristo, mas se você vê, existe um tempero ali da vaidade do homem, da presença do homem. Será que é um louvor plenamente para Cristo? Olha a preocupação de Paulo. Cuidado, porque este erro vem numa persuasão muito sensível que nós não enxergamos. Aí vamos para a palavra. Quando, quando existe pregação, né? Na sua grande maioria são pregações focadas no homem. Não olha aqui, ó, Deus está aqui, Cristo está aqui, você está aqui embaixo. É você que tem que correr atrás. Ele não precisa de você, não. Nossas pregações são, não, você vai, é você, você vai ser transformado, você vai alcançar, você vai voar, você vai alcançar lugares altos. E então você percebe que destoou. É uma igreja que tem por característica ser firme no Evangelho, firme em Cristo. E se Paulo está chamando a atenção a tomar cuidado com a persuasão de uma igreja que já é firme em Cristo, imagina quem não é tão firme em Cristo. Imagina naqueles em que Cristo não é o centro de todas as coisas. Já cabe essa reflexão. Versículo 8, vamos seguir. Olha lá. Tendo cuidado, agora tem nome e endereço aqui, tá? O versículo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ele exemplifica como um caçador. Presa sua. Que você não seja presa de ninguém, por meio de, agora preste atenção nisso, queridos, de filosofias e vãs, vazias sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha isto. Sem protesto continua, sem nenhuma preocupação quanto à opinião daqueles que ouvem. Hoje, a grande e imensa maioria dos pastores, pastores coach, barra coach, ministros, do que aparece na igreja e na internet, principalmente que os mais viralizam, são aqueles fundamentados sobre esse versículo. Filosofia e sutilezas vazias. Vamos lá. O que é a filosofia? Paulo fala isso lá em Coríntios. Um homem que tinha cidadania romana, que é a geração criada ao pé da filosofia grega, ok? O que é filosofia? É você se estender por pensamentos que não são conclusivos. Isso é filosofia. Filosofia são pensamentos ad eternos de ideias, de conceitos, que têm como objetivo não ser conclusivo. Não ser conclusivo. Não sou eu que falei aqui, você pode ver o que Platão escreve na República, por exemplo, e o que Sócrates pensa sobre isso, na qual ele descreve. Não é conclusivo. Então, você vai entender agora na prática. Eu venho aqui e faço um videozinho de 1 minuto, uma música de fundo, emotiva, e eu falo: você é um reflexo das escolhas que você fez e que pode ser transformado por ações muito maiores segundo a vontade de Deus, desde que você entenda e aceite isso. Aí você fala: nossa, não, deixa eu escrever isso aqui, deixa eu fazer uma tatuagem e gravar aqui no meu peito. O que significa isso? Não significa nada. Eu enchi linguiça. Isso é filosofia, não é nada conclusivo. O Evangelho de Cristo é conclusivo. A lei de Moisés é extremamente objetiva e conclusiva. Não existe filosofia, não se dá voltas. Não matarás. Não pode roubar. Não pode isso. Não pode aquilo. O que a filosofia fala? Então, veja bem, depende. Olha a situação, olha o caso, olha o momento, quem sabe. É isso que está virando hoje as ministrações, o ensino. E vem de forma muito persuasiva, e como ele diz aqui, é sutil, é leve, é gostoso de ouvir. É uma coisa leve. Não é aquela ministração que você sai falando assim, cara, eu sou um lixo e eu preciso me arrepender. Não, você sai massageado, sabe? Não sei se você já teve a oportunidade de receber massagem, de ir para um spa, mas você sai, sabe, leve. É exatamente isso que ele está. Cuidado, porque a administração fundamentada sobre a filosofia, a sutileza, ela é destrutiva, não é de Cristo. Termina dizendo assim, não é segundo Cristo. E é o que mais nós temos. Se eu pudesse aqui, não tem problema, eu falaria nomes para você entender. Mas eu creio que o Espírito testifica. E aí são pastores que
Pregam o quê? Filosofia. Frases de efeito. Frases de efeito. Está anotado num caderninho, que ele abre o caderninho aqui, ou o tablet dele, e ele fala frases de efeito. A ministração são 50 minutos com 20 frases de efeito. Frases de efeito. Frase de efeito. Frase de efeito. E frase de efeito. É filosofia. E o crente olha e fala: que palavra. Nossa, isso é forte, hein? Nossa, isso tocou meu coração. E Paulo está falando assim: cai fora disso. Isso não é Cristo. Isso não tem como objetivo Cristo. Mas percebe que tá dentro de uma igreja, chama-se de pastor, fez menção a um versículo ou outro, alguma coisa da Bíblia, mas a persuasão é assim, você não percebe. Puxa vida, mas a pessoa se apresenta com tanto carinho, com tanta paz, com tanta humildade. Vocês vão ver que é exatamente esse o caráter. Ele vai falar sobre isso. Cuidado, porque eles vão se apresentar de forma sutil. Cuidado, que eles vão se apresentar vestidos de humildade. Porque quando alguém é usado pelo Senhor para puxar a tua orelha, no momento em que você está recebendo a repreensão, quem está fazendo isso, seja um pastor, um ministro, se tem uma coisa que não parece essa pessoa é ser humilde. Porque quando você está chamando a atenção de alguém, a humildade passa longe da pessoa que está chamando a sua atenção. Mas não significa que aquela pessoa é arrogante e soberba. Chamar a atenção, corrigir alguém não é um ato de humildade. Só que essas pregações agora de correção, elas vêm de um trato de tanta sutileza e filosofia, e ele vai falar mais à frente, de humildade. Ele fala, como é que você pode estar sendo corrigido? Como é que Deus pode estar puxando a tua orelha? E você está olhando para ele e fala, nossa, como Deus é humilde. Como esse servo de Deus, esse profeta que veio aqui falar para mim, Davi, no caso Natan, que eu adulterei, me prostituí, fui homicida. Nossa, que palavras humildes. Não, queridos, foi combate, foi enfrentamento, foi confronto, porque é assim que é. Vocês vão perceber, continue, queridos. Olha o versículo 9. Porque nele habita corporealmente, não tem nada de espiritualidade, toda a plenitude da divindade. Fisicamente, toda a plenitude da divindade está em Cristo. Olha o que ele falou no capítulo 1. Então ele está falando assim: Cristo é a essência de todas as coisas. Se você troca Cristo por filosofia barata, por frases de efeito, por palavras sutis, gostosas de ouvir, esquece. Você está abrindo mão de quem é Cristo. Você está abrindo mão, consequentemente, de Deus. Você está abrindo mão deste reino. E é o que mais nós temos hoje. Milhões e milhões de crentes todos os dias ouvindo, não Cristo, filosofia, palavras de efeito. Pregar sermões que são palavras de efeito aqui, para todo mundo falar, nossa, profundo, deixa eu anotar esse negócio aqui que ele falou, que eu quero pensar sobre isso. Você vai pensar, 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 e não vai chegar a conclusão nenhuma, aquilo ali é vazio. E se tem alguma coisa conclusiva, Paulo já está dizendo aqui, está distante de Cristo. Distante de Cristo. Uma das coisas que mais eu escuto dos nossos irmãos que participam disso que nós fazemos, nos discipulados, nos cultos, eles se espantam como a palavra de Deus ela é tão perfeita e se apaixonam cada vez mais pela palavra de Deus. Por quê? São pessoas que já vieram de igrejas. Por quê? Porque nas igrejas não se prega a palavra. A palavra em si ela é profunda, ela é maravilhosa, ela é extraordinária. Eu não preciso eu criar uma frase de efeito para te impressionar. É só ler a Bíblia. Olha o versículo 10. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça, sempre colocando Cristo como a liderança, e todo principado e potestade. 11. No qual também estáis circuncidados com circuncisão não feita por mãos do despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, a marca de Cristo dentro de nós, não no nosso corpo físico. Olha para onde ele vai endireitar agora o sermão. 12. Sepultados com ele no batismo, lembra que o batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. 13. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós as suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Percebe que até o texto que Paulo está usando aqui, ele coloca, insere eu e você dentro do texto. Mas percebe que o eixo do texto continua sendo Cristo, o que ele fez por nós.
o que ele pagou, o que ele rasgou, o que ele cravou na cruz. Percebe que o texto, Paulo parece que está dando um exemplo de como deveria ser as nossas ministrações. Percebe que ele insere o homem dentro do texto, mas quando você lê, o texto gira em torno de Cristo continuamente. É o que ele é o que ele fez, é o que ele representa, é o que ele conquistou e é o que ele busca como objetivo em nós. Nós somos um mero coadjuvante do texto, não somos o centro, como se escuta nessas pregações de filosofia, que você é o centro de Cristo, que você é a razão porque Cristo fez tudo isso. Não, não, não é. Nós somos graciosamente alcançados sem ser merecedores. Nós não somos centro de Cristo, centro de Deus, não somos nada disso. Percebe que o texto insere eu e você dentro dele, mas o texto está falando de Cristo. É um exemplo, é como se fosse um modelo de oração que Cristo deixou no Sermão da Montanha sobre como deveriam ser as pregações. É o que Paulo está fazendo. Segue texto, olha o 15. E despojando os principados e potestades, tá vendo? Ele cita os principados, cita as potestades, mas o centro do texto é Cristo. Os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. 16. Portanto, então agora vai o porquê que ele veio descrevendo isso. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sobras das coisas futuras. Resto é pequeno, é migalha, mas o corpo é de Cristo. Queridos, aqui ele vai desmontar igrejas tradicionais, igrejas extremamente, com doutrinas extremamente restritivas. Ele destrona aqui igreja adventista, ele destrona um monte de doutrina em 2 versículos. Vou repetir. Por 16, porquanto ninguém vos julgue pelo comer. Não, não pode. Não, não. O que a Bíblia fala é glutonaria, não o que comer. Não, isso eu não posso comer porque isso é ofensivo, porque Deus não se agrada. Não. Glutonaria, controle. Falta de controle é pecado. O que se come não é pecado. É isso que ele está falando. Mas existem igrejas que põem essas restrições. Beber, mesma coisa. Não, não pode isso, não pode aquilo. Ou por causa dos dias de festas. Não, ixi, queridos, eu vim de uma igreja que não tem Santa Ceia todo mês. Era uma vez no ano, 14 de abril, não importa se cair numa terça-feira. Era a Páscoa. E para aquela igreja, qualquer um que ministrava Santa Ceia todo mês, qualquer igreja estava errada. Tá? O dia para se fazer é 14 de abril. Se não é 14 de abril, tá todo mundo errado. E vai sutil. Quando você naquela igreja, olhava para alguém que tomava Santa Ceia todo mês, você sentia superior. Por quê? Eles são burros, eles são indoutos, eles são incrédulos, eles são nécios, eles são ignorantes. Eles não entenderam que a ceia, a Páscoa tem que ser realizada nesse dia. Aí Paulo fala assim, gente, não, não cai nesses daí não, gente, por favor. A festa, o dia. Ah, porque você tem que fazer isso neste dia, porque não é nem antes nem depois, tem que ser neste dia. Paulo fala que besteira. E ele segue ainda na lua nova, ou nos sábados. O sábado é o dia que nós temos que guardar. Querido, um cristão que guarda o sábado, ele vai para o inferno. Um cristão, ele tem que guardar a segunda, a sua vida. Ele tem que guardar o seu coração todos os dias. Não tem um dia especial para isso. Todo mundo que pensa, vamos voltar lá atrás, vamos voltar lá em Colossenses, vamos voltar lá em Gálatas. O que Paulo fala em Gálatas? Se você segue um mandamento da lei de Moisés, você automaticamente ignora quem é Cristo. Está escrito lá em Gálatas, está aqui no nosso canal. Se você segue um mandamento de Moisés, eu tenho que seguir isso aqui, porque isso aqui é um mandamento, porque Cristo também, então eu acho que mesmo no tempo da graça a gente tem que seguir. Paulo, não sou eu. Paulo fala, se você segue um mandamento de Moisés, não tem problema, só que Cristo não significa nada para você. Você tem que viver pela lei. Então corre e cumpre os outros 612, porque você vai ser julgado pela lei, não por Cristo. Não por Cristo. E ele vem desmontando isso aqui. E no 17 ele fala que essas coisas, que dia que você faz a Santa Ceia? Ah, é no primeiro domingo, é no segundo domingo, ah, é uma vez por ano, ah, é todo mês, ah, é todo domingo. Ah... E ele diz aqui, tudo isso é migalha, isso não é importante, isso não é o alvo.
Isso não é o principal, o eixo, a essência. E o que, que é a essência? O corpo é de Cristo. É interessante que nós estamos mais preocupados com a doutrina, com a regra, com a lei, com o ato, do que as pessoas. Nós estamos mais preocupados com o que as pessoas estão fazendo, como elas estão fazendo, do que elas em si. Porque ele mesmo fala, tudo isso é sobra, tudo isso é migalha, tudo isso é muito pequeno do que ele está preparando. O que realmente importa é o corpo que é de Cristo, as pessoas e Cristo. Enquanto eu deveria estar preocupado em edificar vidas, em trazer Cristo a essas pessoas, eu estou mais preocupado em manter a regra do jogo funcionando. Não pode usar essa roupa, não pode usar aquela roupa, não pode comer isso, não, tem que ser no sábado, não, tem que ser no dia 14 de abril, não, é isso que Paulo está falando. Cuidado, porque esses costumes, eles vão se apresentando, vão entrando na igreja e daqui a pouco, se você não vive ele, se você não pratica ele, você vai para o inferno. Versículo 18. Ninguém vos domine. Olha que interessante. Lá atrás ele falou para que ninguém seja presa. Você ser uma presa de alguém. Ninguém vos domine em seu bel prazer. Não seja escravo de ninguém. Se você congrega numa igreja onde você é escravo do sistema, escravo do método, escravo das rotinas da igreja, ele já está falando aqui com você. Ninguém pode te dominar pelo seu bel prazer. Você se mata, corre, chega primeiro, abre, tá lá, tudo para o ministério de uma pessoa que chega atrasado, quando quer vai, faz. Não, eu sei que tem alguém lá fazendo, eu sei que alguém está fazendo, então eu fico tranquilo. Ele fala que ninguém vos domine a seu bel prazer. Se você está cavando poço, mas quem está do seu lado, que talvez seja uma autoridade maior que você, mas está cavando poço junto com você, então tá certo. Agora você cava o poço e ele fica bebendo água gelada na sombra. Tem alguma coisa errada. E isso é o que mais acontece nas igrejas. Quanto mais alto você está na posição da igreja, menos trabalho você faz, menos coisas você faz, mais você dá ordem e menos você trabalha. E é o mais honrado. O que que virou? Uma cadeia de ordem. E embaixo nós temos aqui um monte de peão trabalhando pro descanso e o lazer de alguém lá em cima. Ele, não sou eu, tá? Vamos ler de novo. Versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Você escraviza alguém para que você. E ele está falando sobre o quê? Sobre a vida cristã. Não, querido. Sabe quem é que mais tem. E quem quer da nossa igreja sabe. Sabe quem é que mais tem que trabalhar na obra? Eu. Se tiver alguém na igreja trabalhando mais do que eu, esse versículo aqui já faz sentido para mim e é uma condenação para mim. Mas, pastor, você vai vir na minha casa porque eu não. Não, faz o seguinte: vocês venham aqui, é do meu jeito, é da minha forma, se quiser, é assim. E você corre, se mata, trabalha, corre para chegar aqui, para eu pingar duas gotinhas de palavra na sua boca e você vai embora, porque eu não quero ficar muito cansado. Percebe que o cristianismo é o oposto. Vamos aos exemplos. A Bíblia descreve dias em que Cristo ficou esgotado fisicamente para curar, ministrar, fazer prodígios e sinais. E o povo fazia o quê? Ficava lá, recebia a cura e ia embora. Comia e ia embora. Ouvia a palavra e ia embora. E Cristo, dando a vida, perdendo a saúde, ficando sem dormir. Ele não escravizou ninguém. Nem os seus discípulos que estavam abaixo dele trabalhavam mais do que ele. Esse é o ponto. Ninguém que está acima de você dentro de uma hierarquia da igreja pode trabalhar menos do que você. Quem está acima de você trabalha mais do que você. Se essa pessoa que está acima de você não trabalha mais do que você, talvez você já nem deva beber mais dessa fonte. Ninguém vos domine a seu bel prazer. Você trabalha muito para que ele descanse. Isso não existe. E no reino de Deus, nós trabalhamos para quem? Para Cristo. Ah, para Deus. E o que que Cristo fala sobre Deus? O meu pai trabalha até hoje, ele não descansa. Quem está acima da gente não descansa. Ou seja, tem uma regra no cristianismo, tem uma regra nos princípios do tempo da graça, de que quanto mais elevado está, presta atenção nisso, os cargos e a hierarquia dentro da igreja e do corpo de Cristo, é o que mais trabalha. Eu vou te dar um exemplo.
se você for para academia pela primeira vez na sua vida, aos 20, 30, 40, não importa a idade, você vai descobrir que tem músculo no seu corpo que você nem sabia que existia, que vai doer 3 dias por causa de meia hora de exercício. E o músculo estava lá. E por quê? Porque ele nunca foi ativado. Porque ele nem era usado. E se você perder aquele músculo, você morre? Não. Então ele é mais importante que o coração? Claro que não. E o coração? O coração não pode parar um minuto. Percebe que quanto mais importante é o membro, mais ele trabalha. Deixa o cérebro desligar. E o coração, se ele parar de bater? O que acontece? Quanto mais importantes somos na cadeia do corpo de Cristo, mais nós trabalhamos. Então é inaceitável que alguém que esteja abaixo trabalhe, 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 se mata e para alguém que está em cima não fazer nada. Quer um exemplo? Olha para Moisés. Quem é que mais trabalhava no meio de 2 milhões? Moisés, que estava quase morrendo tanto trabalhar. Errado, mas era ele. Vamos olhar para o ministério de Cristo. Quem é que mais trabalhava? Quem é que menos dormia? Enquanto ele estava orando de madrugada, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Quanto mais elevado é a sua posição no corpo de Cristo, mais você trabalha. E, desculpa, querido, não sou eu que inventei, está na Bíblia. Ou seja, se você faz parte de um grupo, de uma comunidade, de uma instituição, onde as pessoas embaixo estão se matando, trabalhando horas e horas, ficam na igreja, faz isso, chega às 8 horas da manhã para o evento e vai embora meia-noite, e o astro do show, que é o pastor, chega, fica 2 horas, tá, faz a brincadeirinha, recebe toda a honra, os méritos, os presentes e vai embora. Isso não é corpo de Cristo. Não é corpo de Cristo. Se alguém te escraviza para que ele descanse, não é corpo de Cristo. Porque a hierarquia no corpo de Cristo é o seguinte: Moisés, você é o cara entre o povo e Deus. É o que mais trabalha. Jesus, você é a ponte. É o que mais trabalha. Paulo, você é o homem que Deus levantou para os gentios. É o que mais trabalhava. Indicadores, queridos. Você não gosta disso porque você idolatra o teu pastor e ele não faz nada e o povo se mata aqui de trabalhar? Não, o pastor é muito ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado com burocracias da igreja? Ocupado com papel, com assinatura, com reunião ou ocupado com as vidas? Olha os discípulos em Atos. Chegou uma hora que falou assim: não, a gente tem que parar, porque os discípulos estavam ficando sufocados de tanto trabalhar. Aí unge-se diáconos para poder dividir a carga, porque eles são os que mais trabalhavam. Então, ninguém vos domine a seu bel prazer, com o pretexto, lembra que eu falei? De humildade e culto dos anjos, metendo-vos em coisas que, metendo-se em coisas que não se vê, estando de balde inchados da sua carnal compreensão. Não é verdade, o pastor Diogo não pode ficar indo, se matando de trabalhar, porque ele tem que estar focado na visão que Deus tem que dar para ele, ele tem que, sabe, ler a Bíblia para Deus dar a direção. Então, assim, a gente trabalha, a gente corre, a gente se mata aqui embaixo para que o pastor Diogo tenha tempo, porque ele precisa, ele é um homem, usando pretextos de humildade, de que ele, sabe, como ele fala aqui, cultos a anjos, não, porque eu tenho que passar essa madrugada a orar, eu não posso ir na tua casa, eu não posso te visitar, porque eu tenho que focar na palavra, porque eu tenho que focar na administração da igreja, besteira. Ninguém vos domine para o seu bel prazer. Desculpa, querido, pode rasgar essa Bíblia aqui e continuar idolatrando o teu pastor, mas é o que a Bíblia diz aqui. Quem está acima de você na igreja trabalha menos do que você, está errado. Quanto mais elevada é a posição do cristão dentro do corpo, mais ele trabalha. Não trabalho burocrático, ficar assinando coisa, ficar fazendo reuniãozinha. Trabalhar como Cristo. Porta em porta, casa em casa, fazendo isso, esgotado do quê? De assinar papel? Esgotado de ficar decidindo que cor vai ser a cor da parede da igreja? Esgotado porque teve que acompanhar a reforma da igreja? Não, esgotado porque ele colocava a mão na massa. Ele estava no povo, ele andava com o povo, ele orava com o povo, ele estava junto. Nós estamos falando disso. Disso. Se quem está acima de você não está se esgotando por isso, e você trabalha mais, versículo 18 do capítulo 2 de Colossenses para você. Você é escravo de alguém que se beneficia da sua escravidão. Fato. Dizem que a escravidão acabou em 1888 no Brasil. Não, Paulo já falava dessa escravidão muito antes, até dela existir no nosso país. 19, dentro da igreja, inclusive.
e não ligando a cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo e aumentando de Deus. Então, esse trabalho não faz o corpo crescer. É o que está escrito aqui no versículo 19. Quem está acima de você não faz nada, ou faz muito pouco, e você aqui trabalhando, se matando, dando tudo para que a obra cresça. Ele fala assim: essa obra não cresce, esse corpo não desenvolve. Ele incha, incha. Se um membro, como qualquer músculo do corpo, que é substituível, que não morre se for arrancado, trabalhar mais que o coração, não vai dar certo, porque o coração tem que alimentar, tem que fazer pulsação, tem que isso, tem que levar oxigênio para o sangue. O coração é o que mais trabalha. Se algum membro trabalhar mais que o coração, esse corpo vai ter um problema. Se a corrente sanguínea quiser, se o sangue quiser correr mais rápido pelas veias, mais do que o coração consegue pulsar, vai ter um problema. Não é assim que funciona. Não são os membros inferiores, em termos de responsabilidade, que fazem a obra crescer. Esse é o ponto. Não são os membros inferiores que fazem a obra crescer. Por mais que eles trabalhem, por mais que eles se desdobrem, por mais que eles se matem dentro de um ministério qualquer de qualquer. Não é isso, não é eles que fazem o trabalho ser consolidado. É o sacrifício de quem está em cima. Quanto mais quem está em cima se sacrificar, mais sólido é o resultado. Mais edificante é para o corpo. Percebe que todos os benefícios que o corpo faz de exercício físico gera como maior força o quê? Coração. Vai ver os estudos. Coração, mente. Quanto mais o corpo trabalha, mais forte é aqueles que lideram, mais os membros importantes e cruciais para a existência se fortalecem. E não é o oposto. O corpo não trabalha para ele se fortalecer. Não. Quem mais trabalha são os membros mais importantes. Se não, está errado. Não existe crescimento sólido. 20. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo? Por que ainda você se escraviza com ordens e regras que nem têm importância? Como ele disse nos versículos anteriores, é migalha lá no 17. É nada. 21. Tais como não toques, não proves, não manuseie, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. 23. Os quais têm, olha isso, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Todas essas ordenanças, todas essas doutrinas, todas essas regras, essa filosofia barata, essa roupa de humildade que não tem nada de humilde, tudo isso não tem proveito nenhum. Como ele está dizendo aqui, é só para satisfação pessoal da carne. Porque o reino de Cristo, o reino de Deus em Cristo, a nova aliança é bem simples. Você quer fazer o corpo crescer, você quer fazer ele desenvolver, você não tem que se escravizar em nenhuma igreja, em nenhuma liderança. Não, não, não. Não, porque é impossível. Queridos, não existe escravidão se o Senhor trabalha mais do que os subordinados. Não é escravidão. O que é escravidão? Você fazer com que quem está embaixo trabalhe arduamente para beneficiar quem está em cima. No cristianismo não é assim que funciona. Quem está em cima é o que mais trabalha, é o que mais se desgasta. Vamos olhar para Moisés. Quem mais você quer olhar? Cristo? Paulo? Os apóstolos? Na igreja primitiva? Quanto mais elevado é a posição do corpo, quanto mais importante é aquele membro, mais ele tem que trabalhar. Então, não existe a escravidão. Por que ele está tocando nisso? Porque olha como as igrejas funcionam. Alguém aqui em cima define uma regra e todo mundo tem que obedecer essa regra e ser escravo dela e não pode falhar porque ela é que manda e é assim que funciona porque o pastor disse, mas ele mesmo não faz nada. Ele mesmo não produz. Não, ele é muito ocupado. Ocupado com o quê? Ocupado com coisas, como ele repete aqui inúmeras vezes, coisas que não trazem proveito nenhum. Ocupado com migalha, ocupado com coisas que não são importantes.
A essência mesmo, não. Então nós estamos falando de trabalho árduo na essência. Não, ele é muitas reuniões, é muito. Não, 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 não. Não. Nós estamos falando de Cristo. Casa, vidas, contato, proximidade. Esse é o erro. Paulo lá atrás já está falando com uma igreja firme. Cuidado, porque vocês vão ser persuadidos facilmente a abandonar isto, a deixar de seguir este princípio que é Cristo. Ele é a essência, ele é o alvo, ele é o que mais trabalha e é o que trabalha até hoje e continua a trabalhar e é assim que funciona. A igreja está se distanciando de Cristo e preferindo filosofias, sutilezas, coisas, palavras gostosas de se ouvir, onde o homem, onde você é o centro, onde você é a essência. E ele fala: não, não. Como deveria ser a estrutura das nossas igrejas? Que os líderes deveriam ser aqueles que mais trabalham pelo reino, os que mais pregam a palavra, que os mais fazem visitas, que mais oram, que mais intercedem, que mais jejuam, que mais pregam. E não. Você vai numa igreja, qualquer igreja, e você vai ver pessoas chegando na igreja 3, 4 horas antes do culto, abrindo, limpando, fazendo isso, correndo e tal, trazendo as demandas de problemas do povo, porque participam da vida dos povos, faz visita, faz isso, né? E aí você tem alguém aqui em cima, que é um astro do rock, que chega por 40 minutos, põe umas palavrinhas de efeito, filosofia, todo mundo, que maravilha, ele é o líder, que é o que menos trabalha, e o resto é tudo escravo dele, que existe para servir ele. Vamos rasgar o capítulo 2? Então a gente pega aqui, rasga o capítulo 2 e esquece esse assunto. Mas se olharmos para aquilo que o Espírito Santo inspirou a Paulo, está errado essa estrutura. E é assim que nós temos que entender e compreender como o engano ele é persuasivo. Persuasivo significa você nem vai perceber. E ele vai começar a corromper os seus valores e os seus princípios. E quando menos. Se é que um dia você vai despertar disso, você vai perceber que você se tornou escravo de um sistema, de uma doutrina, de uma igreja ou de um líder. E ainda acredita que você está servindo a Cristo e o corpo. Não é verdade. Então que você possa, se for o caso, rever esse vídeo novamente, ler novamente, orar e pedir discernimento, mas eu creio que o Espírito Santo já testificou ao teu coração sobre isso. E que assim o Senhor continue a ministrar a sua vontade sobre a sua vida a cada dia mais. Amém, queridos? Graça e paz a todos, e domingo estaremos juntos, pela graça do Senhor aí, para compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Nosso culto de Santa Ceia, domingo, às 18 horas. Amém, queridos? Graça e paz a todos.